Continuando com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo, estamos aqui hoje para falar de autoconhecimento. Porque estamos tratando de reforma íntima, estamos falando do processo de aperfeiçoamento e não tem como falarmos de aperfeiçoamento sem falarmos do autoconhecimento. Autoconhecimento é inclusive um tema que tem se falado muito ultimamente, né? Porque estamos passando por experiências sociais de distúrbios psicológicos e doenças consequentes, né, dos nossos desequilíbrios mentais. E então temos aprendido com o avanço da psicologia sobre a importância de mergulharmos em nós e conhecermos todo um iceberg que há aqui dentro e tratarmos essas questões, porque muitas das nossas atitudes hoje ou dos nossos sentimentos hoje são decorrentes de questões não resolvidas, né, no nosso passado. E aí a gente, quando se dispõe a esse mergulho, descobre que muitas coisas que a gente diz gostar, na verdade a gente não gosta. Que muitas coisas que a gente tem resistência e são motivadas por experiências que nos trouxeram traumas ou conceitos equivocados. A gente começa a dar menos importância a coisas que a gente dava muita importância e vice-versa. A gente começa a encontrar sentido em coisas que a gente não via sentido e a gente começa a se entender, né? Então, a psicologia avançou muito nos últimos anos e tem popularizado muito, quando antigamente achávamos que quem ia para um psicólogo eram somente pessoas com distúrbios mentais avançados, né? Hoje não, hoje a gente já começa a desmistificar isso, embora ainda hajam muitos equívocos na interpretação das pessoas quanto à proposta da psicologia. Mas a verdade é que as pessoas estão perdendo o rumo e perdendo o sentido da vida por não fazerem esse mergulho em si, deixando acumular muitas questões não digeridas, não resolvidas, não tratadas, acumulando consequentemente emoções dolorosas que se expandem no nosso organismo, né, através dos fluidos, adoecendo o corpo e dando início, né, a limitações orgânicas que nos levam a depressões, a crises de ansiedade, a síndrome do pânico e a doenças que afetam mesmo nossos órgãos, nos limitando diante da vida. Deus está nos convidando para amadurecermos. Estamos vivendo um momento em que temos que escolher se queremos amadurecer ou se queremos viver mais do mesmo. Ou seja, repetir as mesmas experiências, sentindo as mesmas coisas, paralisando o próprio progresso. Aí, com tanta campanha pelo autoconhecimento, nós achamos que o acesso a esse autoconhecimento se dará através de terapêuticas específicas e nos tornamos reféns e dependentes dessas terapêuticas. Graças a Deus temos essas terapêuticas, né? Temos acesso fácil a muita informação hoje.
Temos livros, né, uma vasta literatura de livros de autoajuda. Temos diversas técnicas, diversos métodos de terapias com psicólogos. Temos a psicanálise. Enfim, tem uma grande prateleira de opções terapêuticas e que a gente pode usufruir, graças a Deus, né? Diante de um momento em que tudo avançou tanto e nós estamos tendo tanto acesso à informação, tanta cobrança, temos que ser rápidos e fazer muito em pouco tempo. Graças a Deus temos acesso a essa diversidade de terapias, de processos que nos ajudam, sim, a ter esse contato com a gente mesmo, para buscar esse autoconhecimento e buscar um crescimento interno, né? Que nos dê mais satisfação de viver. Mas é preciso raciocinar sobre a proposta do autoconhecimento. Porque quando nós buscamos as terapêuticas, nós estamos utilizando de recursos para impulsionar esse autoconhecimento, para favorecer, enriquecer o autoconhecimento. Mas se a gente não adota diante da nossa vida a postura de aprendiz, a gente vai ter uma conduta que vai num movimento contra o objetivo do autoconhecimento. E aí a gente tem que entender o objetivo do autoconhecimento. Porque o autoconhecimento tem um objetivo, que é te ajudar a progredir. Se conhecer só por se conhecer e dizer eu sou assim, me aceitem, é melhor nem gastar tempo com isso. Eu não vou fazer nada com isso. Agora, se conhecer para identificar onde eu tenho já maturado e me sentir seguro para pôr isso em prática na minha vida e para identificar as minhas imaturidades, para me sentir motivado a trabalhá-las e aí sim ir amadurecendo, adquirindo uma conduta mais madura, me comprometendo com menos problemáticas, sendo mais resolutivo, sendo mais positivo com as minhas próprias conquistas espirituais, já que eu estou aqui para isso, aí faz diferença. Então, não adianta eu terceirizar a responsabilidade do alcance dos meus objetivos de desenvolvimento espiritual. Eu preciso utilizar das terapêuticas como método educativo, métodos que me ensinem a fazer esse mergulho interno e análise sobre o que eu encontrei por lá. O autoconhecimento é uma postura. É você viver na vigilância, avaliando suas palavras, seu tom de voz, sua postura, escutando o que os outros falam sobre você, escutando, não necessariamente concordando, refletindo se não poderia ter sido diferente, se eu poderia ter feito diferente, se eu poderia fazer melhor, se eu estou correto nas minhas interpretações. Agora, quando eu quero defender que eu sei e que eu estou certo, o autoconhecimento perde sentido, porque eu estou impondo a mim
o que eu tenho que acreditar, o que eu tenho que sentir. Então eu não me permito ser eu mesmo, entende? E isso é muito natural, porque a nossa cultura é assim. Quando a gente nasce, quando a gente encarna aqui, a nossa família já começa a trazer uma série de imposições. A gente é um bebezinho, nem está consciente ainda. E eles estão dizendo, ele vai ser um operário, ele vai tocar piano, ele vai ser médico, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo, ele vai fazer... Aí a gente vai crescendo e escutando, isso é certo, isso é errado, você tem que ser isso, você tem que fazer aquilo. Aí a gente vai vendo a sociedade nos aceitando ou nos rejeitando a partir de determinadas atitudes. Então, a gente vai criando painéis conceituais do que é certo e errado e querendo impor isso a nós mesmos. Eu tenho que ser assim, eu tenho que fazer isso, eu não posso sentir isso, eu não posso ser desse jeito. Eu desrespeito quem eu sou. Logicamente, nós não podemos realmente sair fazendo tudo o que a gente tem vontade de fazer, porque a gente tem uma responsabilidade com o próximo. Então, nem tudo que eu tenho vontade de fazer, eu devo fazer. E aí, sim, eu preciso administrar o fluxo que leva a minha vontade a uma atitude. Aí eu redireciono, opa, eu estou sentindo isso, mas eu não posso agir da forma que eu quero, porque vai desrespeitar o outro. Então, deixa eu buscar a forma mais respeitosa de ação para que eu resolva essa questão, né? Então, por isso a vigilância. A gente precisa se assistir. Agora, se eu ficar impondo a mim quais sentimentos eu tenho que ter, atitudes que eu tenho que ter, quais eu não posso ter, eu me desconecto de mim mesmo. O que é uma violência. Porque é como se o tempo todo eu estivesse mandando em mim com ordens de que eu não me respeite, de que eu não seja eu. Aí a vida começa a perder sentido para mim, porque se eu não posso ser quem eu sou, como uma inteligência que sou, eu não consigo aceitar ser um boneco de pano, um fantoche, né? Então a vida vai perdendo sentido. Então, o autoconhecimento é uma conduta, é uma postura onde você se assiste o tempo todo e tenta compreender o que te motiva a sentir o que você sente, a fazer o que você faz, identificando as necessidades de amadurecimento e se comprometendo com isso. Se eu quero me aperfeiçoar, viver o processo de aperfeiçoamento, é justamente dar um passo por vez. Que passo é esse? É o passo onde eu identifico ignorâncias e adquiro a inteligência que me tira dessa ignorância. Eu só vou fazer isso se eu for honesto comigo mesmo, em reconhecer as verdades que falam sobre mim. E aí, daqui a pouco eu consigo dizer, eu não grito com as pessoas porque eu não quero lidar com o efeito disso, porque vai gerar um efeito, mas sinto vontade. Percebe? Você não se ilude sobre você. Porque eu poderia dizer, eu sou muito maduro, eu sou evoluído, eu não grito com ninguém. Mas talvez você só não grite com ninguém porque você sabe qual consequência vai dar se você gritar e você não quer lidar com essa consequência. Agora, se numa outra encarnação você vier numa família onde todo mundo grita e isso é normal e é aceitável, talvez você se sinta super à vontade e grite bastante. Ué, mas você não é aquele espírito que não grita?
O espírito que não grita em nenhum lugar, em nenhuma situação. A não ser em situações extremas em que o grito é um instrumento necessário para, né, alguma coisa. Pedir um socorro ou não sei. Alertar, né? Mas o exemplo que eu tô dando aqui é do grito do desequilíbrio emocional, tá bom? Então, não vamos levar aos extremos, ok? Então, só tô trazendo um exemplo comportamental para que a gente consiga unir a teoria à prática, mas ele vale para qualquer outro comportamento em que a gente se gaba, né, enche o peito para dizer, eu não faço isso, mas às vezes você não faz isso não é porque você é assim. Às vezes você não faz isso porque você aprendeu que a consequência não é legal e você não quer lidar com a consequência. Mas, de repente, se você estiver num outro contexto em que isso seja aceitável, você vai fazer com o maior prazer. Nossa, então como é que eu sei se o que eu estou fazendo é porque eu gosto, eu concordo, ou eu só estou fazendo por causa do meio em que eu estou? Se conhecendo, se assistindo, analisando o que você faz, por que você faz. Por que diante de tal pessoa você faz isso e da outra você faz de outro jeito? Por que em tal lugar você é assim e no outro lugar você é assado? Então, são essas reflexões. Agora, o ideal é que a gente não precise buscar por recursos específicos para ter isso, porque senão, por exemplo, vamos supor que você faça uma terapia semanalmente, né? É uma vez na semana. Então, durante 6 dias, você está vivendo sem se analisar. Aí, num único dia, em pouco tempo, você quer revisar tudo isso? Olha os compromissos que você já adquiriu com as suas atitudes não pensadas aqui. Olha o desperdício que você teve em deixar passar esse tempo sem buscar amadurecimentos que você poderia ter buscado se você tivesse identificado em tempo real as suas fragilidades. Então, veja bem, as terapêuticas são necessárias? São. Porque elas nos ensinam sobre o processo de autoconhecimento. Agora, o autoconhecimento é uma postura de vigilância constante, onde eu estou sempre avaliando as minhas atitudes, os meus sentimentos, os meus pensamentos e buscando nessa avaliação os pontos que eu posso ou que eu preciso melhorar. E aí eu me motivo para buscar meios de melhorar. Aí sim, eu estou cumprindo com o objetivo do autoconhecimento. Agora, ter a busca de terapêuticas para ter esse autoconhecimento, para sentar com os amigos e ficar falando de você, porque eu descobri que eu sou assim, eu descobri que eu sou assado, eu descobri isso, eu descobri aquilo. Tá, mas o que você está fazendo com isso para o seu crescimento, para o cumprimento do objetivo de você ter encarnado, que é se aperfeiçoar? Por isso a reforma íntima, estamos falando de reforma íntima, né? A reforma íntima requer essa postura contínua de autoavaliação e de autoconhecimento. Não para se punir pelos equívocos, como falamos na semana passada, em que falamos de martírio. Não para se punir, mas para identificar. Olha que legal. Isso aqui eu já tenho maturado. Me sinto seguro para pôr isso em prática. E olha isso daqui. Isso aqui eu preciso melhorar. Vou reconhecer. Eu preciso melhorar. E eu vou me comprometer em tentar. Bom, então semana que vem a gente dá continuidade ainda a esse macrotema que fala do processo de aperfeiçoamento, onde falaremos de vontade. Até lá!